Há dias em que a casa parece mais exposta. A pessoa acorda, olha para a família, pensa nos filhos, no casamento, na saúde, no trabalho, nas contas, nas notícias difíceis e sente um medo silencioso entrando pela rotina. Não é falta de fé. É o coração tentando proteger quem ama em um mundo que muitas vezes parece inseguro demais. Talvez você carregue essa preocupação. Talvez tente cuidar de todos, antecipar problemas, evitar perigos, resolver o que pode e até o que não está em suas mãos. Mas por dentro, a alma fica cansada, sempre em alerta, como se descansar fosse descuidar. O Salmo 90 nos recorda uma verdade profunda. Existe um abrigo para o coração cansado. Quem habita sob a proteção do Altíssimo não encontra uma fuga da realidade, mas um refúgio onde a alma recupera firmeza para atravessar a vida com Deus. Meu irmão, minha irmã, a proteção do Senhor não começa no controle, começa na confiança. Começa quando colocamos nossa casa, nossa família, nossa mente, nossas decisões e nossos caminhos diante de Deus, reconhecendo que há pesos que só Ele pode sustentar. Neste momento, permita que sua alma respire. Você não precisa carregar sua família sozinho. Apresente ao Senhor aquilo que mais ameaça a paz da sua casa. E, com fé simples, comece dizendo: Senhor, sede meu refúgio e minha fortaleza. Há medos que entram pela porta da rotina. Eles aparecem quando alguém da família demora a chegar, quando uma notícia ruim atravessa o dia, quando uma conta preocupa, quando a saúde assusta, quando o casamento fica tenso, quando os filhos seguem caminhos que o coração não consegue controlar. Talvez você tente proteger todos ao mesmo tempo. Cuida, orienta, trabalha, reza, pensa antes, sofre antes, imagina perigos antes que eles aconteçam. E, sem perceber, o cuidado vai se transformando em um peso grande demais. A alma fica cansada, sempre alerta, como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. Mas o Salmo 90 nos aponta outro caminho: meu refúgio e minha fortaleza. Deus não nos chama primeiro ao controle, mas ao abrigo. Refúgio não é fuga. Refúgio é o lugar onde o coração recupera força para continuar com prudência, fé e serenidade. Você pode amar sua família, cuidar da sua casa, fazer sua parte e, ao mesmo tempo, reconhecer que nem tudo está em suas mãos. Há portas que só Deus guarda. Há caminhos que só Ele conhece. Há corações que só a graça consegue tocar por dentro. Agora, apresente ao Senhor os nomes das pessoas da sua família, um por um, com calma, dentro do coração. Coloque seus filhos, seu casamento, seus pais, os idosos, os enfermos, os que estão longe, os que se afastaram da fé, os que enfrentam batalhas escondidas. Diga com confiança: Senhor, eu coloco minha família sob a tua proteção. Guarda cada nome que vive dentro do meu coração. Dá-nos serenidade, prudência, livramento do mal e fidelidade para permanecer perto de ti. Se esta oração toca a sua casa e a sua família, escreva nos comentários como ato de fé: Senhor, sede meu refúgio e minha fortaleza. Quando o Salmo 90 chama Deus de refúgio e fortaleza, ele fala diretamente à alma que precisa de chão. Há fases em que tudo parece instável. A saúde preocupa, as contas apertam, a família vive tensões, as notícias assustam e o coração começa a procurar algum lugar seguro para repousar. Deus não é fuga da realidade. Ele é o lugar onde a alma recupera firmeza para atravessar a realidade sem ser vencida pelo medo. Estar sob a proteção do Altíssimo não significa viver sem problemas, mas caminhar sabendo que a vida não está entregue ao acaso. O Salmo também fala de perigos que ferem, e nem toda ameaça chega fazendo barulho. Há setas silenciosas que atingem a paz da casa, palavras duras, ansiedade, inveja, desunião, vícios, rancores antigos, pensamentos de desespero, decisões tomadas no impulso do medo. Por isso,
Pedir proteção a Deus também é pedir discernimento. Às vezes, o mal não entra pela porta como tragédia evidente. Entra como pequena concessão, uma mentira que parece inofensiva, uma agressividade que vai se tornando normal, uma mágoa alimentada todos os dias, um hábito que enfraquece a fé, uma distância da oração que aos poucos esfria a casa por dentro. O laço escondido nem sempre aparece de uma vez. Às vezes, ele se forma devagar, quando a família deixa de conversar, quando ninguém pede perdão, quando o orgulho cresce, quando Deus vai sendo deixado para depois. E a proteção do Senhor também age nos dando luz para perceber esses caminhos antes que destruam a paz. Mas é importante lembrar, rezar o Salmo 90 não significa agir sem responsabilidade. A fé não dispensa prudência. Quem reza também cuida. Quem confia em Deus também escolhe melhor suas palavras, protege sua saúde, busca a reconciliação, evita ambientes que enfraquecem a alma e toma decisões com mais sabedoria. A verdadeira proteção não nos torna descuidados. Ela nos torna mais atentos à graça. E quando Deus é nosso refúgio, o medo deixa de governar a casa, porque a alma aprende a caminhar com fé, vigilância e serenidade. A casa é o lugar onde mais se ama, mas também pode ser o lugar onde mais se fere. É dentro de casa que as palavras têm mais peso, que os silêncios machucam mais fundo, que pequenas impaciências podem virar distância e que antigas mágoas, quando não são entregues a Deus, começam a enfraquecer a paz. Por isso, colocar a casa sob a sombra do Altíssimo é pedir proteção também para os vínculos. Proteção para as conversas difíceis, para o casamento cansado, para os filhos inquietos, para os idosos frágeis, para os enfermos, para quem está distante e para quem carrega dores que não consegue dizer. Uma casa protegida por Deus não é uma casa sem problemas. É uma casa onde a graça ainda encontra portas abertas, onde alguém ainda decide rezar, onde alguém ainda escolhe não responder com agressividade, onde alguém ainda pede perdão, onde alguém ainda acredita que Deus pode restaurar, aos poucos, aquilo que foi ferido. O Salmo 90 fala também do amparo dos anjos. E a fé católica nos ensina a pedir essa proteção com reverência, sem superstição, sem transformar a oração em fórmula mágica. Pedimos que Deus envie seus anjos para guardar nossos caminhos, confiando sempre na providência do Senhor. Habitar no abrigo de Deus não é procurá-lo apenas quando o medo aperta. É voltar a Ele com constância. É trazer a oração para dentro da rotina. É lembrar que a casa precisa de alimento, trabalho e cuidado, mas também precisa de perdão, bênção, silêncio, palavra de Deus e presença do Senhor. Talvez hoje um gesto simples possa abrir uma fresta para a graça. Rezar um trecho do Salmo em família, fazer o sinal da cruz nos filhos, pedir perdão antes de dormir, colocar uma intenção diante de Deus ou apenas dizer com fé: Senhor, cobre minha casa com a Tua proteção e ensina-nos a viver na Tua paz. Quando uma casa se coloca sob a sombra do Altíssimo, o medo não desaparece sempre de uma vez, mas deixa de ocupar o centro. Deus se torna o centro. E onde Deus encontra lugar, a paz começa a voltar. Agora, apresente ao Senhor aquilo que mais ameaça a paz da sua casa. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Escolha uma preocupação concreta, uma doença, uma crise familiar, um filho afastado, uma dívida, uma decisão difícil, um conflito, um medo noturno ou uma tentação que tem voltado com força. Diga por dentro, com simplicidade: Senhor, esta é a preocupação que hoje ameaça a paz da minha casa. Deus conhece o peso real dessa situação. Ele sabe o quanto você tem tentado cuidar, resolver, proteger e permanecer firme. Peça livramento com humildade e confiança. Que o Senhor livre sua família do mal, da violência, da mentira, da divisão, do desespero, dos vícios, dos rancores e de tudo aquilo que enfraquece a fé.
não como quem exige uma vida sem sofrimento, mas como quem se abriga no Deus que guarda, orienta e sustenta. Entregue também o corpo, a mente e a alma. Peça cuidado para a saúde, lucidez para as decisões, paz para os pensamentos cansados, fortaleza contra o pecado e luz para reconhecer caminhos perigosos antes que causem destruição. A proteção de Deus também passa por atitudes de vigilância cristã. Talvez hoje seja preciso evitar uma conversa agressiva, cortar um hábito que rouba a paz, reconciliar-se com alguém da casa, rezar por um familiar difícil ou escolher palavras mais serenas. E quando o medo voltar ao longo do dia, repita com fé: Senhor, sede meu refúgio e minha fortaleza. Essa súplica não é fuga, é confiança. É o coração lembrando que a casa, a família e a vida pertencem ao Senhor. Senhor meu Deus, eu me coloco na tua presença e coloco minha casa sob a tua proteção. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Em ti, meu coração encontra abrigo quando o medo tenta entrar pela rotina. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, pela minha família, pela minha casa, pela fé que ainda me sustenta e pela tua palavra que ilumina os caminhos escuros. Obrigado porque não preciso carregar tudo sozinho. Pai amado, tu conheces minhas preocupações. Conheces meus filhos, meu casamento, meus pais, os idosos, os enfermos, os que estão distantes, os que se afastaram da fé e aqueles que carregam batalhas escondidas. Guarda cada nome que vive dentro do meu coração. Perdoa-me pelas vezes em que tentei controlar tudo sem confiar em ti. Perdoa minhas palavras duras, minha impaciência, minha falta de vigilância, minhas omissões e escolhas que afastaram minha casa da tua paz. Senhor, livra minha família do mal, da violência, da mentira, da divisão, dos vícios, do desespero, da inveja, dos rancores e de tudo que enfraquece a nossa fé. Guarda nossas portas, nossos caminhos, nossas conversas, nossas decisões e nossos pensamentos. Protege nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Dá saúde aos enfermos, lucidez nas decisões, serenidade aos corações cansados, fortaleza contra o pecado e luz para reconhecermos caminhos perigosos antes que causem destruição. Nossa Senhora, intercede pela minha casa. Caminha conosco como mãe. Ensina-nos a viver com mais paciência, perdão, respeito e confiança em Deus. Que nenhuma dor seja maior que a misericórdia do Senhor. Espírito Santo, visita minha família. Consola aquilo que ninguém vê. Restaura vínculos feridos. Acalma os pensamentos. Ilumina nossas palavras e reacende em nós a fé, a esperança e o amor. Senhor, cobre minha casa com a tua proteção e ensina-nos a viver na tua paz. Que o medo não governe este lar. Que a tua presença seja o centro. Que a nossa família permaneça debaixo da tua misericórdia. Senhor, sede meu refúgio e minha fortaleza. Jesus, eu confio em vós. Amém. Se esta oração encontrou um lugar dentro do seu coração, escreva nos comentários como ato de fé: Senhor, sede meu refúgio e minha fortaleza. Que esta frase acompanhe você e sua família ao longo do dia. Quando o medo voltar, quando a preocupação apertar, quando a casa parecer frágil demais, repita com confiança: Senhor, sede meu refúgio e minha fortaleza. Se este vídeo ajudou você a rezar, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também deseja colocar a casa e a família sob a proteção de Deus. Que esta oração alcance outros lares que precisam de paz, prudência, reconciliação e esperança. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e todos aqueles que você traz no coração. Que o Senhor seja o seu refúgio e sua fortaleza. Que Jesus guarde seus caminhos. Que Nossa Senhora interceda por sua família. E que o Espírito Santo conduza a sua casa na paz. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.